falando em ciclos de Bitcoin, é incrível, porque o ciclo do Bitcoin, você olha lá desde 2012 até agora, ele segue religiosamente. Assim, não tem nenhum estudo sério para falar que é daquele jeito mesmo, mas assim, para mim, cada vez mais é difícil duvidar que vai acontecer de novo, né? Eu, por exemplo, no outro ciclo, eu usei isso. Passou alguns meses depois do halving, falei, cara, eu entrei muito pesado e o negócio subiu, né? Assim, lógico, certeza a gente nunca tem. E isso me lembra, até você que é da área da computação também, apesar que lei de Moore também tem bastante a ver com a minha área que é eletrônica, né? A lei de Moore também tem isso, né? Porque até hoje você vê, tem gente que fala, funciona, não funciona. Ela não é uma lei, não é igual a inércia, Não né? é escrito em pedra, é. Não é escrito em pedra. Mas, pô, você vai falar que a lei de Moore não funciona, ou pelo menos que ela não tá certa 98% das vezes, 95%, né? Então, essa questão do halving. Então, até para ver sua opinião, você acha que probabilidade de acontecer de novo aí esse movimento aí, passa o halving, a gente tem bull run, probabilidade é alta, baixa, média, aí qual que é o seu feeling aí? Cara, eu acho que nessa situação, o mérito é mais do ETF do que do halving. Entendi. Porque se a gente tem uma conjuntura dessa, os caras cravam um ETF à vista da BlackRock junto com o Sim, halving, então o halving é parte, mas o ETF também é parte. Como seria esse halving se não houvesse nenhuma nova demanda por Bitcoin? Seria exato. outra coisa. Então, cada vez mais, a gente está chegando perto de um certo sonho dourado que é cripto se tornar mainstream. Acho que a cada ciclo que passa, cripto abocanha uma parte maior da discussão pública, para o bem e para o mal. Você pode achar que, nossa, todos esses reguladores agora investindo em cripto, isso é horrível? Não, isso na verdade é maravilhoso, porque é isso que isso é o sintoma de que cripto está Uhum. ocupando seu espaço no mundo. Só que a gente tem às vezes uma visão romântica que vem lá da ideologia, né, da cartilha criptoanarquista, de que de alguma maneira Bitcoin ia destruir todos os governos e a gente ia ser catapultado para uma era de utopia criptoanarquista, né? Nós íamos dar as mãos e nos amar uns aos outros, tudo seria bom. E não é assim que vai acontecer. Não é assim que a história se desenrola. Enquanto uma tecnologia disruptiva, ela emerge na sociedade, ela não consegue impor-se completamente à sociedade. Ela vai ser adaptada dentro da sociedade. Então, toda essa discussão de grandes bancos, grandes fundos de investimento, todos os países projetando CBDC, vários deles implementando elas em blockchain. Nosso governo, por exemplo, com uma blockchain da Hyperledger Bezo, que é um clone da Ethereum, cara. Os caras querendo fazer tokenização, contrato inteligente no real digital. A gente está vendo o quê? Uma fusão entre essas forças. Cripto impacta o mainstream, mainstream é impactado por cripto, mas se adapta a cripto, não é subjugado por cripto. Então, nem nós vamos subjugar o mundo a uma era criptoanarquista, mas eu também não acredito que governos e bancos vão conseguir usar cripto 100% para nos subjugar de volta. Eu creio que essa mistura vai nos levar para algum lugar no meio do caminho. E assim os ciclos se sucedem, tá? Mas eu vejo com bons olhos todo esse movimento que está acontecendo. E acho que a cada ciclo vai ficar mais evidente isso. A gente não tem como fugir dessa tecnologia que a gente inventou. Sim. E você acha que um dia o ciclo, pensando nisso então, né? Eu de certa maneira eu concordo também. Não basta ter só halving, diminui a escassez tal, não vai adiantar. Né, bom, a gente pode pensar agora mesmo com o Ethereum. Teve um triplo halving, teve um triplo halving ano passado. Ele tá deflacionário, estão colocando em staking. Então, assim, em termos de tokenomics e escassez, o Ethereum tá absurdo. Se você pegasse o preço em setembro, quando foi o The Merge, passasse agora, se falasse assim, ó, pessoal, daqui, vamos fazer o seguinte, ó, nós estamos em setembro de 2022, quanto vocês acham que vai estar o preço do Ethereum em julho, sabendo que vai ter tudo staking funcionando, saque, tá tudo maravilhoso. E em setembro tava $2.000. Cara, eu duvido que alguém ia falar que ia estar menos de 2 mil. Ah, e falasse assim, ó, quanto que vai estar o preço do Ethereum, sabendo que o do Bitcoin vai estar um pouco mais alto do que o de agora. Porque o Bitcoin agora tá mais alto do que setembro. Cara, ninguém. Se perguntasse pra 100 pessoas, as 100 iam falar assim: não, o Ethereum vai estar valendo 2.500, 3. Então Concordo. não adianta ter só a escassez, é importante, né? Mas precisa ter essa adoção, né? Pra gente realmente ter. Mas você acha que no futuro, né? Fiz preparação. Parece que vai ter um outro ciclo, a meu ver, parece. Mas você acha que daqui 5, 10 anos, esses ciclos vão continuar
mantendo ou eles tendem a desaparecer? Faz um devaneio aí, Casta. Cara, é, existem ciclos dentro de ciclos, tá? Nós vivemos hoje num ciclo regido pelo quê? Por um conjunto de países, na sua maioria, né, economias ocidentais, com um regime democrático capitalista representativo, cada uma com a sua moeda fiduciária de mentirinha. Esse arranjo, Gostei dessa. ele faz parte de um. É, mas é bem isso, na real, né? Aí você pensa, nossa, mas não foi sempre assim? Não, de maneira alguma. Na verdade, esse arranjo é um arranjo novo. Esse arranjo, ele tem o seu aniversário no ano de 1971. Então, a gente está falando de um experimento de um mundo globalizado, totalmente conectado pela internet, onde nós pegamos a indústria do mundo inteiro e colocamos na China todo o conhecimento de fabricação de eletroeletrônicos e circuitos e chips e colocamos em Taiwan. Estados Unidos virou uma grande bolha especulatória, uma máquina financeira com Wall Street e com os bancos, enquanto o resto do mundo se entendia o que eles faziam no meio do caminho. E a maioria do grande mundo ocidental se tornou o quê? Alguma cópia mal feita dos Estados Unidos. Nós somos Uhum. um exemplo disso. Nós somos uma paródia É, dos Estados Unidos. É exatamente. impressionante, assim. Exatamente isso. Meio porquinha, mas em algumas coisas diferentes, né? Isso quer dizer o quê? Que nós fizemos um arranjo recente, um arranjo de 52 anos de história. Não é nem a vida de um ser humano completa, né? Nem a idade de um ser humano completo nós estamos nesse experimento. Esse experimento está rachando, né? O teto da dívida foi jogado fora, né? Os caras simplesmente tá muito complicado gerenciar o teto da dívida. O que que a gente faz? Traz sanidade fiscal para o país? Não, a gente joga fora o teto, pô. O teto é nosso, a gente faz o que quiser com Faço o ele. que eu quiser. Faz o que quiser, liga a impressora e dane-se o teto. Então, nós temos ciclos econômicos, ok? Microciclos. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, urso, touro, urso. Só que isso tudo acontecendo dentro de um ciclo maior que a gente está vendo que está chegando no aniversário. Quando nós tivermos uma ruptura na ordem global, e isso deve acontecer, na minha visão, em algum lugar nas próximas décadas, tá? Estou falando do intervalo de décadas. Décadas. Você nem tá falando em Não estou falando em anos, estou falando em anos, décadas. Tá, décadas. possivelmente não no meu tempo de vida, talvez, Que você entendeu? diz pro padrão Fiat ruir. É para esse arranjo que nós temos ruir. Tá. Então, cara, se esse arranjo ruir, todos os ciclos internos se desmancham, porque eles só existem dentro Sim. de um grande ciclo. Quando você está preparado para a quebra de um super ciclo, se você nem sabe que ele existe, se você não pensa que ele existe, quantos de nós estariam preparados para um colapso do dólar? Quando nós pensamos que dólar é o caixa, que a gente foge da volatilidade colocando dólar na carteira. E aí, se dólar não cumpre esse papel, o que acontece? Tudo acaba, todos os ciclos se acabam. E novos ciclos emergem. Então, eu acho que no curto prazo, nós ainda temos halving precificando, temos muita coisa. Mas eu creio que daqui a uns 4 halvings, pelo menos, cara, 4 ou Tá. 5 halvings, É bem pra frente, bem então. pra frente, Bem... tipo, a gente vai estar pagando 0, não sei do- quanto Bitcoin por 4 bloco. halving vai ser 2040, Isso. 2030 e vai cacetada. 5 anos, daqui a 4 vezes 5, 20 anos. É uns 20 anos, assim, 4, 5 halvings. Uhum. A gente vai estar tendo que discutir coisas que a gente não discute hoje. Eu acho que a gente vai ter que discutir o limite de 21 milhões de bitcoins, sabia? Ah, é? Eu acredito nisso. Pô, essa é polêmica, hein? Essa é polêmica, cara. Eita, mas e aí? E aí? E o Sound Money? Cara, assim, você pode pensar, nós hoje estamos discutindo com a maior tranquilidade se vale a pena mintar sapinhos coloridos no Bitcoin. Uhum. Imagina se você propusesse isso para um Bitcoin maximalista 2 halvings atrás. Não vamos usar o Bitcoin para fazer NFTs coloridos e especular em moedas que não fazem absolutamente nada. O cara ia falar, você é um insano. Isso é coisa de eteriano. Vai lá mexer com o seu lixo da sua Ethereum. A Ethereum era um lixo para os Bitcoin maximalistas. E agora não, agora é uma referência. Sim. Então as coisas mudam com o tempo. A Monero é um caso interessante. Monero, ela tinha uma política de halving muito mais agressiva que o Bitcoin. E ela não demorou para encerrar a sua emissão, ela queria encerrar logo a emissão. Só que assim que a Ethereum, a Monero, distribuiu todos os XMR, né, uma coisa assim, XMR. Uhum. distribuiu todos os XMR, a rede ia morrer, porque não tinha incentivo econômico para minerar a rede. Tá. Então o que eles fizeram? Eles ligaram uma pequena inflação perpétua, fixa. Não é uma inflação dinâmica, eles ligaram uma inflação fixa, que constantemente oferece um subsídio econômico mínimo para garantir a segurança econômica mínima viável daquele ecossistema. E eu acredito que em algum momento a gente vai ter que parar para se discutir se a gente vai precisar fazer isso ou não. Não estou falando que nós vamos, tá? Sim. Mas falando que enquanto os halvings se Pode seguem, ter uma pauta. Uhum. isso vai entrar em pauta. Com a mesma seriedade que nós falamos hoje sobre fazer um fork do Bitcoin por causa dos ordinais,
Nós vamos nos perguntar se daqui a 20 anos, cara, a gente tem que fazer um fork para ligar uma inflaçãozinha perpétua no Sim, Bitcoin? sim. Seria bom? Seria ruim? E a gente iria discutir sobre isso, entendeu? Mas deixa eu ver se eu entendi, porque quando você fala em trocar os 21 milhões, eu acho que o pessoal mais antigo de Bitcoin, o pessoal, eu conheço uma galera mais ANCAP lá, tal, que a hora que fala isso, fala assim, peraí, então você tá falando que vai ter o ETF da BlackRock, que daqui a pouco, quem que vai decidir isso? Vai ser o Jerome Powell? Então, Então, o que seria a minha dúvida no seu raciocínio, tá? Na sua visão. O pessoal iria fazer isso por motivos econômicos, porque tem várias escolas de economia, né? Tem os keynesianos que, assim, exagerando um pouco, manda ligar a impressora. Chicago fala que tem que ligar um pouquinho e austríaco fala que não tem que ligar, é padrão ouro, né? Então, nesse caso que você está falando, que o Bitcoin teria que ter uma inflaçãozinha pequena, seria por motivos econômicos no mundo, na economia real, ou seria para defender a rede melhor? Esse sim, que acho que eu... seria para defender a rede melhor. Entendi. Seria o seguinte, nós precisamos garantir um volume mínimo de hash rate nessa rede. Tá. Ok? Entendi. A gente não pode deixar o mercado se equilibrar e, de repente, o ponto de equilíbrio ser um hash rate menor que X. Tá. Porque esse hash rate menor que X é perigoso. Então a gente liga uma inflação perpétua que faz o quê? Garante um subsídio mínimo. Sim. A gente minera disso para mais. E se você para pra pensar, cara, isso não é tão estranho. Porque dentro também de quando você estuda Bitcoin e você é forçado a estudar a cartilha Cypherpunk, e dependendo de quem te apresenta, você é forçado a estudar junto a cartilha ANCAP, são coisas diferentes, cara. Bitcoin como tecnologia é uma tecnologia. O fato de ter sido feito por cypherpunks e ter uma cartilha ideológica em volta faz parte, mas não é a mesma coisa. Igualmente com ANCAPs. O fato de ANCAPs adorarem Bitcoin não quer dizer que o Bitcoin é o campeão dos ANCAPs. Ele é uma tecnologia que por si só não tem nenhum tipo de mérito, Sim. de julgamento ético. Ele é nem intrinsecamente bom, nem intrinsecamente mal. E ele evolui como tecnologia, não como ideal. Nesse sentido, cara, imagina um sistema como o Bitcoin, onde a gente tem, sei lá, 1% ao ano de inflação. Então, um exemplo, tá? Arbitrário. Isso quer dizer o quê? Que todos nós, detentores de Bitcoin, topamos ser diluídos em 1% ao ano. Uhum. Para quê? Para garantir melhor a nossa própria segurança. Isso não é um raciocínio absurdo, porque Sim. esse dinheiro não vai para BlackRock, esse dinheiro vai para os mineradores. Então, assim, se nós temos uma sociedade, todos nós topamos doar um pouquinho do que nós temos para manter essa sociedade segura, isso é o princípio de uma economia colaborativa. Só que em vez de você recolher taxas das pessoas, talvez seja mais fácil, já que o dinheiro é finito e a impressora não é infinita, então você cria uma diluição perene, que constantemente captura valor da economia inteira Uhum. e sequestra ela para devolver na forma de segurança. Esse arranjo, para mim, é totalmente diferente do arranjo da impressora da inflação norte-americana, que Claro. é um descontrole absoluto aquilo, Que entendeu? aí exatamente, essa a segurança do Bitcoin, eu também, pra mim, não tá fechada. Eu comentei isso numa das perguntas que você fez lá no painel do Blockchain Festival, né? Porque tem muita gente que fala, não, tá fechada a segurança, é assim, é com FII e tal. Daí eu falei assim, cara, na minha cabeça não tá. E eu já conversei com pessoas que estão há muito tempo no Bitcoin que também falou, não tá. Então falou assim, não é uma questão óbvia. Eu já vi gente muito boa. Eu já vi gente boa dizendo que sim, e já vi gente boa falando que não. Mas se não tem consenso, pra mim Não tá fechado. não tá fechado. Então, pra mim, não tá fechado. Realmente, ela é uma preocupação. E aí eu começo a pensar, ó, pessoal, quem é mais maximalista não vai xingar a gente aqui na live, tá? A gente é tecnólogo, criptólogo. É um exercício Fala- filosófico. É um exercício filosófico. Exatamente. Né? Porque às vezes você fala mal de Bitcoin. É, Pessoal, a gente gosta de Bitcoin.